Essa é a nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso para a pedagogia. O tema do nosso trabalho é ensino híbrido, ensino remoto, conceitos e análise da legislação. Eu sou o Peterson Roger Sampaio Fernandes. Eu sou a Kira Tomé da Silva Nogueira. E eu sou o Rogério Borges Silva. A razão que nos levou a escrever, estudar, pesquisar o tema do nosso trabalho foi a necessidade que percebemos de compreendermos o ensino híbrido, sua relação particular com o ensino remoto e todas as nuances que envolvem essas duas temáticas. Para desenvolver o nosso trabalho, nós partimos de algumas questões, como quais os conceitos do ensino híbrido e do ensino remoto, e de que forma tem sido pensado o ensino híbrido e o ensino remoto, dado o contexto que estamos vivendo de pandemia. O objetivo geral e específico, ele é colaborar para a pedagogia, trazendo essa investigação da conceituação dos modelos, que muitas vezes são mal interpretados ou mal compreendidos na educação. Então, a gente pretende investigar o que é ensino híbrido, investigar o que é o ensino remoto, fazer uma análise dos trabalhos científicos que trazem um compilado das ideias pedagógicas, seja ideias que convergem ou até mesmo ideias que divergem, analisar o ensino nesse contexto atual da pandemia por meio das legislações, e o nosso trabalho trata-se de um artigo científico que busca responder às nossas problemáticas a partir da revisão bibliográfica e da análise documental. O ensino híbrido. Bom, o ensino híbrido ele tem vários conceitos, várias maneiras de poder ser interpretado, até porque a gente estudou vários autores, nos quais eu posso estar citando o Fulete Costa, a Bach, o Tanzinetti e o Travisani, a Rosa Veiga Rosa e muitos outros, assim como o Brito, com o qual a gente escolheu para estar nos representando aqui, em que ele fala que não é só uma simples mistura do ambiente presencial com o virtual, que isso não é o suficiente para caracterizar o ensino híbrido. Portanto, ele fala de 3 tipos de ensino que poderia ser conceituado sendo híbrido. O ensino presencial, com a intervenção do ensino do ambiente virtual, o ensino à distância, com a intervenção de momentos presenciais, e o próprio ensino híbrido, com todas as ações pedagógicas em ambientes mistos, resultando de ambiente presencial e virtual. Os modelos que nós temos são modelos de rotação, que ele tem as suas subdivisões, em modelo por estação, o laboratório rotacional, a sala de aula invertida, a rotação individual, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Tanto o modelo à la carte quanto o modelo virtual enriquecido, ele exige mais da escola na questão da infraestrutura. E a escola fica livre para poder escolher apenas um modelo ou todos os modelos. Esse é o critério. Como conceituar também o ensino híbrido, a gente entende que a educação ela tem como característica a utilização de soluções mistas, fazendo uso de diversos métodos para poder facilitar o aprendizado e garantir a colaboração entre o estudante e permitir a criação da troca de conhecimento. Portanto, quando a gente fala em ensino híbrido, a gente está falando da personalização. A personalização do ensino. Em relação ao ensino remoto, nós também analisamos alguns autores, entre eles Alves, Garcia, Machado, Arruda, e o conceito que melhor descreve o que nós
compreendemos como ensino remoto é o que diz Garcia, e segundo ela, ensino remoto é um formato de escolarização mediado por tecnologia, mantidas as condições de distanciamento. Esse distanciamento é um distanciamento geográfico entre o professor e o aluno. Esse formato de ensino, ele também viabiliza, ele se dá através do uso de plataformas educacionais, que anteriormente poderia até ser destinada para outros fins, mas que acaba sendo aberta para compartilhamento de conteúdos escolares. Mas o que não é ensino remoto? É bem válido nós destacarmos que ensino remoto não é ensino à distância. Existe uma grande confusão com esses dois termos, porém, o ensino à distância, ele é mais complexo do que o ensino remoto, ele tem toda uma legislação que trata como ele deve ser criado, como ele deve se dar esse tipo de ensino, pensando-se na forma pedagógica que ele ocorre, todas as outras demandas que envolvem o EAD. Então, é importante nós separarmos esses dois termos. Mas como se dá, então, o ensino remoto? O ensino remoto, ele é composto por atividades síncronas, onde o aluno participa ali no mesmo momento, juntamente com o professor, e atividades assíncronas, onde o aluno pode, ao seu tempo, desenvolver as atividades que são propostas pelo professor. E na maioria das vezes, essas atividades são mediadas por plataformas digitais, que possuem encontros semanais, que seguem o mesmo cronograma que antes era já estabelecido pelas atividades presenciais que já ocorriam. E dentro do ensino remoto, alguns papéis são bem estabelecidos. No caso, o papel do professor, que é o quê? Planejar as atividades de formas colaborativas e definir quais ferramentas podem ser utilizadas. Como é uma possibilidade de se usar bastante a tecnologia, o professor precisa definir qual vai ser o tipo de tecnologia e que ferramenta ele vai utilizar para alcançar o objetivo que ele pretende com seu aluno. Já o papel do aluno é de ser um aluno participativo e responsável por todas as suas conquistas. A autora Filatra destaca bem isso, que como esse processo é um processo que exige a autoaprendizagem, o aluno precisa se responsabilizar e desenvolver bem esse seu papel, participando e cumprindo aquilo que é proposto pelo professor. Outra coisa que nós precisamos destacar dentro do ensino remoto é o uso dos recursos tecnológicos e digitais. Esse recurso, ele tem o objetivo principal de ter fins didáticos, porém, não é somente isso. Ele também desenvolve um papel social quando permite que o aluno participe de uma forma mais democrática, dando maior oportunidade de o aluno desenvolver o seu papel principal ali diante do seu processo de ensino e aprendizagem. A nossa análise de dados se deu na verificação das legislações vigentes, como, por exemplo, a Constituição Federal, a LDB, BNCC, entre outras. Vou citar aqui como exemplo o artigo 104 da Lei 4.024 de 1961, que tratava da previsão de existência de cursos ou escolas experimentais. Porém, neste início, ela tinha pouca força, pouca aplicabilidade. Aí, em 1996, a LDB veio e praticamente repete esse texto, porém agora com energia, com vigor e com eficiência. Então, no seu artigo 81, a Lei de Diretrizes e Bases estabelece que é permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimental, desde que obedecidas às disposições desta lei. Com isso, a gente começa, então, com os primeiros embriões, as primeiras tentativas de ensino à distância,
de ensinos fora da sala de aula. As portarias vigentes também nos auxiliam muito a compreender como essas coisas se desenvolvem. Por exemplo, a portaria número 2253 do ano de 2001, ela trata da oferta de disciplinas que, em seu todo ou em parte, utilizem métodos não presenciais na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, facultando as instituições de ensino a inclusão de atividades não presenciais. Neste momento, nós estamos legitimando, nós estamos legalizando o ensino à distância no Brasil, que iniciou de uma forma mais eficiente, mais presente no ensino superior, e que muitos alunos ou algumas disciplinas foram retiradas das grades presenciais e os alunos poderiam então cursá-las de forma EAD, às vezes no final de semana, às vezes em horários alternativos. Essa portaria, contudo, ela foi alterada pela portaria número 4059 no ano de 2004, onde foram incluídos novas perspectivas, novos processos de ensino, que incluindo tecnologias. Afinal de contas, a cada ano que passa, a tecnologia é aumentada e possibilita mais maneiras de se fomentar o ensino-aprendizagem de forma à distância, de forma não presencial. Bom, o Brasil, a gente vai fazer uma análise agora a respeito do pesquisador Fischer, Bushko e Wright, de 2017, em que eles afirmam que, feito o levantamento de 2014 no Ministério da Educação, que o Brasil possuía mais de 157 mil escolas públicas com mais de 50 milhões de estudantes. Então, esses foram os dados coletados, e a gente consegue observar com esse gráfico que o Brasil tem 24,5% de escolas públicas municipais, 24,5% de escolas públicas estaduais e 50% das escolas privadas. Com essa informação, esse levantamento, a gente percebe que as escolas, o Brasil tem escolas públicas, municipais, estaduais e particulares, correspondendo a 49% das escolas públicas, tá? E a gente também tem uma outra informação aqui, que os mesmos pesquisadores fizeram um levantamento a respeito sobre o uso de tecnologia, de alguma forma, da melhor forma que fosse possível, as pessoas envolvidas na educação utilizassem. Então, a gente chega aqui que 79,1% já faz uso da tecnologia, isso já é inerente à prática, e 20,9% não fazem uso. Às vezes por fato de infraestrutura, ou por falta mesmo de conhecimento e formação. Então, o que a gente conclui aqui com a ideia do Fischer? Que o Brasil, ele tende mais ao ensino à distância, ou até mesmo ao ensino remoto, na qual se encontra mais estruturado conforme observado na legislação de ensino. Conforme citado, já está se aplicando o ensino híbrido de uma maneira muito lenta no Brasil. A gente tem uma participação muito forte das escolas particulares, igual o Dante Alighieri, em São Paulo, o Soter, e apenas um dos relatos foi apenas uma escola pública no Rio de Janeiro, em que começou a fazer algumas aplicações daqueles modelos com os quais a gente já havia falado sobre o ensino híbrido. Então, o Brasil, ele caminha para aplicar o ensino híbrido. Para isso, requer mais infraestrutura, mais conhecimento, até mesmo dos modelos. Então, a Catarina Brusco, ela vai nos apresentar alguns modelos, desde a Zona Leste de São Paulo, que faz aplicação de sala de aula invertida, até modelos mais avançados, como o próprio Colégio Dante Alighieri, que ele vai usar modelos mais sofisticados, que requer mais estrutura. Então, com isso, a gente observa que o Brasil já está começando a aplicar, que muitas vezes será por vontade própria dos próprios professores, ainda mais se tratando de educação pública. Agora vamos tratar de um momento muito difícil que assolou a todos nós, que foi o momento em que a crise
pandêmica do Covid-19 se instaurou no mundo todo. No nosso caso, no nosso assunto, comprometendo a educação. A nossa estrutura educacional estava completamente estruturada para o ensino presencial. De repente, nós fomos obrigados à manutenção de distanciamento social, de isolamento social. Então, tivemos que ter alterações que norteassem como isso se daria. Por exemplo, o parecer da CNE no mês 5 de 2020, que tratava desta reorganização do calendário, do conteúdo, do currículo, de uma forma que essas atividades pudessem ser praticadas de forma não presencial, de forma remota, a fim de que essa carga horária mínima pudesse ser mantida mesmo no tempo da crise pandêmica. E, novamente, um pouco mais adiante, no mês 11 do mesmo ano de 2020, houve uma redefinição dessas orientações educacionais para a realização de aulas e atividades presenciais e não presenciais. As escolas ou as localidades que já tinham um certo controle da crise poderiam ter um período ou um percentual dos alunos em aula presencial. As localidades que estavam ainda mais numa crise mais aguda permaneciam apenas com as aulas à distância, com as aulas remotas. Para concluir o nosso pensamento, nós, depois de verificarmos exaustivamente leis, decretos, portarias normativas e analisarmos as suas diretrizes, podemos verificar que existe de fato uma legislação vigente desde meados da década de 1960, que vem apresentando alternativas, ainda tímidas, mas alternativas para reger essas metodologias e essas aplicações em toda forma de se conceber a educação. Acreditamos que o ensino híbrido não pode, em tempos atuais, ser visto como um recurso, mas sim como um fazer pedagógico, como algo inerente ao professor, inerente à educação em si, para que juntos, aluno e professor possam ser protagonistas da construção de saberes. A integração entre o ensino presencial e o ensino à distância tornou-se uma tendência no cenário educacional mundial. De fato, nós precisamos entender que esses acréscimos vieram para ficar. Essas novas ferramentas, essas novas possibilidades, esses novos conceitos vieram para somar com tudo que já existíamos, e nós temos que nos apoderar disso para poder promover aos nossos alunos formas de ensino mais variadas e mais consistentes no decorrer do nosso trabalho. É isso que tínhamos a apresentar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada pela atenção.